Está sendo divulgado que a Lili Nobre, filha do cantor Dudu Nobre e da modelo Adriana Bombom, teria sido estuprada numa festa a qual ela compareceu no último domingo, dia 8 de janeiro. E segundo o relato dela e aquilo que foi passado para a Polícia Civil que está investigando o caso, ela teria sido vítima de um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Ou seja, é um golpe onde homens drogam mulheres sem que elas saibam para depois abusá-las. Ela tem 20 anos de idade, é uma moça bem jovem e, enfim, isso teria acontecido, né? Ela foi à festa de aniversário da mãe dela no sábado, na noite do sábado ali, dia 7 de janeiro, e dali ela foi junto com um amigo e mais duas amigas para um outro lugar, uma casa ali na Beira Rio, onde estavam cerca de 40 pessoas, e lá nessa segunda festa a qual ela foi, teriam colocado ali drogas nas bebidas das quais ela se serviu e após isso teria sido praticado ali sexo com ela, né? Bom, essa hipótese, ela naturalmente se trata de estupro, mas é uma modalidade de estupro mais gravosa do que o estupro simples, né? Aqui a gente lida com a hipótese de estupro de vulnerável, ou seja, é aquilo que está previsto no artigo 217-A do Código Penal. O caput ele diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Aí você fala para mim assim: ah, mas doutor, ela não é menor de 14 anos, ela já tem 20 anos de idade. Pois é, só que o parágrafo primeiro ele diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então veja, uma pessoa que está drogada, ela não pode oferecer eventual resistência à prática de um ato sexual. Por isso, ela se encaixaria aqui nessa hipótese, né? Por assim dizer, a Lili Nobre ela seria considerada vulnerável aqui de acordo com o artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal. Nesses casos, e eu sou advogado criminalista, lido basicamente, na maioria das vezes, com a defesa, nesses casos é preciso que se averigue as seguintes situações. Primeiro, houve a prática do sexo ou de algum ato libidinoso, é preciso que haja prova disso, né? É preciso que se prove mediante ali prova pericial ou prova testemunhal ou prova documental, né? De que houve a conjunção carnal ou algum outro ato libidinoso. Segundo, é preciso que se prove o dolo do agente. Veja, não existe a figura do estupro culposo. Então, veja, é preciso que haja o dolo, a intenção. Logo, o agente, aquela pessoa que está sendo acusada da prática do crime, é preciso que ela tenha conhecimento acerca da vulnerabilidade da vítima. Senão, o ato, nesse caso, enfim, não daria para condenar essa pessoa por estupro de vulnerável. Ainda que se prove que ela estava drogada, mas que não se prove que ele sabia que ela estava drogada, nesse caso ele não responderia pelo crime de estupro de vulnerável. Então é preciso que se prove essas duas circunstâncias, né? Se desse ato de estupro tiver resultado alguma lesão corporal de natureza grave, a pena ela é aumentada ali, né? Então tem a pena mínima de 10 e pena máxima de 20 anos. E algumas disposições gerais, né, das quais se trata nesse caso de estupro de vulnerável. Bom, primeiramente, a ação penal ela é pública e incondicionada, ou seja, uma vez feita ali a denúncia, no caso na polícia, uma vez registrada ali o boletim de ocorrência,
coisa vai até o final, a polícia vai investigar até o fim, não vai ser necessário nenhum tipo de representação, autorização por parte da Lili Nobre. E uma vez feito o relatório, remetido os autos para o promotor de justiça, ele também não vai precisar consultá-la. Olha, você quer ir para frente com esse caso? Não, isso não vai acontecer. Vai até o fim, a polícia e o Ministério Público vão até o fim desse caso. Então é um trem que sai da estação e não dá para chamar de volta depois. Aumento de pena. Veja, aqui a notícia diz que ela teria sido estuprada por pelo menos um homem, mas a festa tinha muitas outras pessoas, né? Então vamos supor que tivessem ali participado daquela situação, do doping dela, mesmo do ato sexual, mais de uma pessoa, né? Vamos supor que isso tivesse acontecido. Se isso tiver acontecido, existe um aumento de pena da quarta parte, né? Então, se houver o concurso de 2 ou mais pessoas, a pena é aumentada na quarta parte. Se a pessoa que tiver cometido ou mesmo participado desse ato tiver algum tipo de relação com ela, de ascendência, ou algum tipo de parentesco com ela, veja, ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador ou qualquer outro tipo de autoridade sobre essa pessoa, se houver constatado esse tipo de relação, a pena se aumenta pela metade. Então, veja, é possível que isso possa ter acontecido? É possível, porque normalmente uma mulher ela não vai assim para uma festa. Claro, pode acontecer, mas é difícil imaginar que ela vai para uma festa assim, onde vai ter 40 pessoas dentro de uma casa e ela não conheça ninguém, onde ninguém tenha nenhum tipo de relação com ela. Então pode acontecer, né? Vai saber, espero que não seja nada tão, enfim, nojento, abjeto assim. Mas se acontecer, a pena se aumenta pela metade. E existe um aumento de 1/3 a 2/3 da pena se o estupro tiver acontecido com a participação de 2 ou mais agentes, ou seja, se ela tiver sido vítima de estupro coletivo, ou seja, mais de uma pessoa praticou a conjunção carnal com ela, não apenas participou ali do doping, mas praticou o ato libidinoso com ela ou praticou a conjunção carnal com ela, 2 ou mais pessoas, existe ali um aumento de pena de 1/3 a 2/3, e estupro corretivo, ou seja, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então veja, aquele caso, não vou fazer isso com ela para ela aprender tal coisa ou para ela parar de fazer tal coisa. Se tiver sido esse tipo de hipótese, também existe um aumento de 1/3 a 2/3, né, da pena. É óbvio que nós não estávamos lá, nós não sabemos o que realmente aconteceu, enfim, não podemos acusar ninguém, nem absolver ninguém, mas toda a solidariedade do mundo para Lili Nobre, e tomara que as investigações elas cheguem a um final profícuo, que se descubra a verdade real dos fatos, e que, se isso realmente tiver acontecido, que os responsáveis sejam devidamente punidos. Dr. Juliano Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.